Olá, meu nome é Jéssica e a aula de hoje será sobre redação e nós vamos falar hoje da parte 1. Portanto, os objetivos desta aula, né, serão apresentar para vocês a estrutura da redação dissertativa argumentativa, a estrutura de uma introdução, né, apresentar o que é um contexto histórico, pode ser um contexto literário também, uma definição, enfim, apresentar também o problema na introdução e a tese, e após isso a gente vai ver como se monta um plano de texto, que é um elemento muito importante para o desenvolvimento da redação. Ele é o alicerce, a estrutura do seu texto, e todo bom texto tem um bom plano de texto, né, um planejamento. E por último, nós vamos praticar um pouco. Bom, o que seria uma redação dissertativa argumentativa, né? Bom, para a gente começar a ter essa ideia em mente, é importante a gente trazer algumas definições, como por exemplo, o que é uma dissertação? A dissertação nada mais é do que o discurso para expor ou analisar assuntos, questão e etc, né? Ou seja, é um discurso no qual eu vou elaborar determinados argumentos sobre um determinado tema, né? E o que é um argumento? Um argumento nada mais é do que um raciocínio que leva a uma conclusão. Mas o que tudo isso quer dizer, né? Quer dizer que eu vou montar um texto que disserta, que fala, que esmiuça um determinado tema, né? E para defender esse tema, para defender essa tese, eu vou usar argumentos que comprovem ela, né? Então, essa é a nossa estrutura geral da redação dissertativa argumentativa. Primeiro, a gente começa aqui com a introdução, né? A introdução, o que tem que conter na minha introdução? Um problema e a minha tese, tá? Os textos motivadores, eles vão me inspirar sobre o que eu devo escrever, né? E a proposta de redação, ela vai me trazer sobre o que eu tenho que escrever, né? E qual que é o problema que esse tema tá me trazendo, né? E o que eu penso sobre isso? Mas, assim, é importante lembrar que o que eu penso não vai estar em primeira pessoa. Ou seja, eu vou escrever em terceira pessoa, eu vou escrever sobre algo, certo? Para poder estruturar o meu texto. Após isso, vem o parágrafo desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, nos quais, né, eu apresento a minha tese 1, mais um argumento de autoridade que confirma a minha tese 1, ou seja, que confirma o que eu penso, né? E o desenvolvimento 2 aí, trazendo a minha tese 2, mais o argumento de autoridade 2, que confirma o que eu penso sobre a minha tese 2, né? Que é o que eu penso é a minha tese, né? E por fim, para fechar tudo isso, vem a minha conclusão. O que tem que ter numa boa conclusão? Um resumo de tudo que foi dito. É assim, é um resumo mesmo, é bem breve. Nada de gastar linhas com reescrevendo a redação, porque isso pode ser descontado ponto de você, né? Seja no Enem ou seja em outra faculdade que cobra no seu vestibular uma redação dissertativa argumentativa, tá? E por fim, uma proposta de intervenção. Algumas faculdades não cobram proposta de intervenção, mas para o Enem é sempre bom ter, tá bom? Neste caso, é sempre bom elaborar, tá bom? Bom, e vamos lá então, vamos começar a nossa aula 1 com a introdução. Vamos por partes, vamos com calma, para que a gente aprenda direitinho e possa, ao fim, ter um bom texto bem estruturado, bem elaborado, tá bom? Então, vamos começar. A introdução, é importante que na introdução a gente comece dando para quem vai ler, a gente sempre tem que pensar que a pessoa que está lendo o nosso texto, ela não nos conhece. E ela não está dentro da nossa cabeça, ou seja, ela não sabe o que a gente está pensando. Então, a gente tem que pôr no texto o que a gente está pensando, tá? E para que isso não fique subentendido. Então, para começar a falar de um assunto, você começa a contextualizar esse assunto. Lembra, quando você vai contar uma história para o seu amigo, para o seu parente, para os seus filhos, para os seus irmãos, como que você começa a história? Você começa dando um contexto, certo?
E é isso que a gente vai fazer na introdução. A gente vai começar a dizer para as pessoas sobre o que a gente vai falar, né? No caso aqui da Carolina Mendes, né? Ela teve a nota 1000 no Enem, e ela começou o texto dela referenciando Gilberto Gil, né? Ela escreve aqui: em sua canção pela internet, o cantor Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Lembrando que o tema deste Enem foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Certo? Então, ela começou dando pra gente um contexto aí literário, né? Ela fez uma referência literária. Então, e aí você começa com um contexto para que as pessoas entendam sobre o que você vai falar, sobre qual é o tema, tá bom? Após estabelecer um tema, vem o próximo elemento da nossa introdução, que nada mais é que o problema. Então, o tema, a faculdade, o Enem, eles vão dar pra gente um tema, que aqui no caso foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E qual que é o problema disso? Vamos ver o que a Carolina colocou aqui como problema? Ela disse aqui pra gente que, no entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados, certo? E isso, qual que é o problema disso que ela aponta aqui pra gente? Ela diz que é uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Ou seja, ela tá dizendo pra gente que os dados, eles estão aí manipulando os hábitos dos usuários, né? Então, este é o problema que Carolina Mendes identificou, certo? Então, agora ela vai propor pra gente qual que é a tese dela. O que ela pensa sobre isso? Ela tá falando que, deste modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, a Carolina tá dizendo pra gente que nos próximos parágrafos ela vai dizer por que é inconcebível, por que ela acha que esse problema é inconcebível, né? E por que merece um olhar mais crítico para enfrentar essa situação, certo? Então, Carolina aqui nos mostra a sua tese, o que ela pensa sobre o quê? Sobre um determinado tema, né? Que foi apontado pra gente, e principalmente em volta de sobre um determinado tema que apresentou um problema, e a partir desse problema ela nos deu aí duas teses, né? Que aqui é inconcebível e que a gente precisa ter um olhar mais crítico para a situação, certo? Beleza. Então vamos lá. O que é o plano de texto? O plano de texto nada mais é do que o arroz com feijão da nossa redação, tá? Eu vou usar referências gastronômicas porque comer é maravilhoso, né, gente? Então, vamos lá. O plano de texto nada mais é do que a massa do bolo, ou seja, é a estrutura do bolo, tá? É a partir do plano de texto que você vai montar a sua redação. Você nunca começa a redação já escrevendo, certo? Você sempre começa elaborando, planejando. É como quando você vai comprar alguma coisa do seu sonho, sei lá, uma casa, um carro. Você começa elaborando, planejando, certo? Quanto você precisa, quanto dinheiro você tem que juntar por mês, onde você vai comprar, qual carro você vai comprar, qual casa, de qual empresa, entendeu? Esse é o nosso planejamento. E para redação, como que a gente começa a montar esse plano de texto? Primeiro de tudo, é ler os textos motivadores e o tema da redação, tá? Você sempre começa lendo os textos motivadores e o tema. Você pode inverter essa ordem também. Você pode começar com a leitura do tema e depois passar para os textos motivadores que o vestibular vai te dar, para você já ir grifando, tá? E o importante disso tudo é grifar as partes que falem sobre o tema da redação. Para quê? Para você não fugir do tema, porque fuga do tema pode zerar a sua redação,
tá? Então, tem que tomar bastante cuidado e prestar bastante nisso. É ler os textos, anotando as ideias principais que eles estão te passando, para você se inspirar e escrever a partir da proposta de redação. O segundo ponto importante é identificar e anotar um problema. Bom, pode pensar assim, de tudo que eu li, qual problema eu identifico? O que pode haver de errado? O que está acontecendo? Né? Aí você anota no papelzinho, pode ser no rascunho mesmo, pode ser no canto em branco da prova, tá? Geralmente as provas trazem aí um bom espaço para você escrever suas ideias, tá? Então, vai anotando. Qual que é o problema que você identificou? O que tem de errado? Anota. Pode escrever assim, problema. Você pode pegar aqui, sei lá, um espaço em branco da sua prova e escrever problema. Aí você escreve aqui o que você acha que é um problema, tá? Qual que é o tema? Anota o tema. Aí você escreve o tema. Aí o meu problema, ele tem que estar ligado com esse tema, certo? Então, beleza, é assim que você vai montar o seu plano de texto identificando o problema. E a partir do problema, você vai me dizer qual é a sua tese. Por que esse problema acontece, né? Geralmente, a gente elabora 2 teses. Por quê? A estrutura da redação não é introdução, desenvolvimento e conclusão? Geralmente, os textos, um bom texto, ele apresenta 2 parágrafos de desenvolvimento. Ou seja, você pode usar um parágrafo para explicar a sua tese 1 e o outro parágrafo de argumento para explicar a sua tese 2, tá? Então, é importante que a partir desse problema, você estabeleça as 2 teses. Tese nada mais é do que o seu ponto de vista. O que para você causa aqueles problemas? Eles são em decorrência do quê? Então, você vai montar tese 1 e tese 2. E por fim, né, é importante que você identifique argumentos de autoridade. O que são argumentos de autoridade? São pessoas conhecidas, né? Pode ser um filósofo, pode ser um historiador, pode ser um autor literário, uma autora, né? Que diga exatamente o que você pensa. Ou traz a essência da ideia que você pensa, para que você confirme a sua tese, tá? E aí você vai elaborar o argumento 1 e o argumento 2. Pode ser um trecho de filme, pode ser um trecho de música, pode ser uma arte, pode ser um trecho de um livro. O limite para sua criatividade é o céu. Céu é o limite. Então, você pode ser bem criativo e usar argumentos que comprovem as suas teses a partir das diversas fontes, né? E formas de mídia. Bom, aqui é para a gente ilustrar, né? Para a gente ter bem em mente como que a gente vai montar esse plano de texto, né? Então, o que tem que ter nesse plano de texto? Tem que ter as minhas teses, o que eu penso, o que eu quero falar sobre isso. Aí tem que ter o argumento, né? Um argumento que confirme a sua tese e reforce isso, porque lembra, a gente está escrevendo um texto dissertativo argumentativo. Então, você tem que ter argumentos para falar sobre a sua tese, tá? E qual seria uma possível solução para a sua tese, para esse problema que está acontecendo, né? Para o que você acha? Você vai me trazer aí uma solução 1 e solução 2, que vai ser importante lá na aula 3, que a gente vai falar sobre a conclusão, tá bom? Mas, por enquanto, para a introdução, é importante que você traga o problema mais as teses, certo? Então, a gente vai trabalhar com esses 2 na aula de hoje. E o que é um brainstorm? Um brainstorm nada mais é do que uma tempestade de ideias, tá? Então, tudo que for vindo referente aos argumentos, todas as mídias que você encontrar que for vindo para você, você vai anotando e no final você vai selecionar quais são as melhores e quais são argumentos fortes para você colocar no seu texto, tá? Porque também não é tudo que você tiver ideia na hora que você vai usar no seu texto, tá? Você vai precisar selecionar as ideias. Então, por enquanto, você anota tudo, é um brainstorm, é uma tempestade de tudo que vier, para depois ser selecionado da melhor forma possível.
E é exatamente neste momento que você vai fazer isso. Você vai selecionar as ideias que você teve, quais são os melhores argumentos, quais combinam mais com o seu texto, quais você acha que vai ficar bem claro e vai reforçar bem a sua tese. Sempre lembrando que quem está corrigindo o seu texto não está dentro da sua cabeça, então você tem que deixar tudo muito claro, bem escrito, tá? E aí, a partir do momento que você selecionou suas ideias, você vai começar a elaborar o rascunho, tá bom? Então, você seleciona as ideias que mais se adequam ao seu tema, os argumentos que mais se apresentam à sua tese e as possíveis soluções para ela, que é o momento que a gente vai começar a montar o rascunho. Então, meu rascunho vai ter a introdução, vai ter o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Lembra que eu falei que o plano de texto ele é a massa do bolo? Pois bem, no rascunho, os elementos coesivos, eles vão ser quem? Nosso recheio, tá? Então, vai ser o que vai ligar aí um parágrafo no outro, uma ideia na outra, e isso tudo a gente vai falar na aula 2 sobre o desenvolvimento, tá bom? Bom, dito tudo isso, é hora de praticar. Bora lá? Então, aqui a proposta é você elaborar uma introdução com a estrutura apresentada nesta aula, né? E enviar para mim, a sua tutora, para que a gente possa, para que eu possa corrigir e alinhar as possíveis dúvidas, deixar a introdução adequada, para a gente ir montando o texto aos poucos, tá? Sempre para reforçar a ideia e para, no final, a gente ter uma boa redação. Então, aqui só para lembrar o que eu quero na introdução, eu quero um contexto inicial, né? Algo que me introduza o tema que você vai escrever, o tema proposto, né? Eu quero também que apresente um problema e que apresente a tese. Pode ser uma, pode ser duas, tá bom? Mas eu quero isso. E faltou aqui no tópico, mas eu quero também ver o plano de texto. Tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar. E é isso. Obrigada!